Então Mateus 15, 28 diz assim: então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito, muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado por esse privilégio que nós temos de no domingo ouvirmos a Tua palavra, termos esse tempo de louvar o Teu nome, cantar para o Senhor, de ofertar no Teu reino, de estarmos junto com os irmãos, de congregar. Senhor, muito obrigado por isso. E nós também te pedimos agora, em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre a igreja espírito de sabedoria e de revelação. Fala no nosso coração, Senhor, que sejam mais do que palavras humanas, seja o Senhor mesmo ministrando no nosso coração. Ó Deus, levando a nossa fé para um nível mais profundo. Ó Deus, e realizando em nós a Tua perfeita vontade, a Tua boa, agradável vontade, Senhor, através da fé que o Senhor mesmo que concede. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Se você crê na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem, eu amo essa história, a história da mulher cananeia, não é? Fala que Jesus diz para ela assim: ó mulher, grande é a tua fé. Agora, escuta bem o que ele vai dizer: faça-se contigo como queres. Meu Deus do céu, meu Deus. Deixa eu perguntar aqui para vocês, quem aqui tem assim um querer? Você quer alguma coisa que você sabe que humanamente é impossível, não é? Tem alguém aqui, deixa eu ver, nessa noite, né? Eu quero muito, mas só quem quer muito, deixa eu ver, não é? Você quer muito, mas você sabe que não é uma coisa natural, é algo que só se o sobrenatural agir, não é? Então essa mulher, ela tem um querer assim, ela precisa que a filha dela seja liberta. Imagina o que ela está passando com aquela moça, com aquela filha, né? E aí Jesus fala para ela: olha, faça-se contigo como queres. Meu Deus, que coisa mais tremenda, que coisa mais tremenda. Então ela vem clamando, eu vou só voltar um pouquinho para vocês lembrarem, ela vem clamando atrás de Jesus: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ah, meu Deus do céu, eu sou pai, quantos pais e mães tem aqui? Irmão, eu não quero nem que você pense nisso, mas só para a gente meditar na palavra, para ela ficar mais real para nós, né? Já pensou, irmão, um filho nessa situação, completamente, ela diz, horrivelmente endemoniada, quer dizer, aquela criança vem sendo massacrada, sofrendo, e uma mãe vê um sofrimento desse, acho que o que chega mais perto, assim, para nós ilustrarmos, um dia desse eu vi um filme que assim, me emocionei muito, que o pai, aliás, o filho, o coração dele tinha que ser transplantado, não tinha outra solução, só o transplante, e não tinha um doador, não tinha esse doador, então ele estava morrendo já, estava nas últimas o menino, e o pai descobriu que ele podia doar, ele era doador. Acho que doar coração, irmão, não é como doar rim, né? A gente só tem um. Aí ele sequestrou a equipe médica, colocou o revólver na cabeça dos caras lá, dos cirurgiões, e disse: vocês vão me operar, vocês vão fazer um transplante de coração, eu quero dar o meu coração para o meu filho. Sabe, é mais ou menos isso, né? Sabe, o amor de um pai por um filho, e ver um filho nessa situação, irmão, dói muito, né? Imagina a dor dessa mulher. Então veja bem, eu estou falando isso para que você entenda que ela precisava de algo muito grande, ela estava sofrendo muito por aquilo, ela queria muito aquilo, ela sabia que só Jesus poderia resolver aquela situação. Quem está me acompanhando? Agora, escuta, irmãos, ela vai encontrar alguns obstáculos. Eu vejo que às vezes a gente encontra alguns obstáculos até a gente conseguir o nosso milagre, e a gente tem que superar isso, porque olha só, ela vai encontrar, primeiro obstáculo que ela encontra são as próprias pessoas, inclusive os discípulos de Jesus, que dizem para Jesus assim: Senhor, despede essa mulher, manda ela embora, ela vem clamando, fazendo barulho atrás de ti. Quer dizer, em vez, irmãos, deles intercederem por ela, pedirem para Jesus
por ela, eles estão pedindo contra ela. Pensa bem, gente que é assim, né? Você começa a sonhar, você começa a querer algo, e gente que tira a sua força. Eles não se importam com a dor dela, com o sofrimento dela. Pelo contrário, eles querem ver ela longe dali. Então, o primeiro obstáculo que ela vence, as pessoas, irmão, ela fica firme. Sabe, aquelas pessoas que querem muito uma coisa, mas se alguém for contra ela, eu não quero mais. Estou muito magoado, não quero mais. Não é? E aí ela passa por isso, ela vai para cima de Jesus, ela quer muito, e aí ela continua clamando, e aí Jesus, sabe o que Jesus responde? Jesus responde assim, ó. Olha como que Jesus responde. Silêncio, nada. A Bíblia diz que ele não lhe respondeu palavra. Quem já orou e sentiu assim que não teve resposta à sua oração? Não é? Puxa vida, você está orando tanto tempo, está fazendo jejum e faz mais outro jejum e ora e pede e não acontece. Assim que ela está se sentindo, quer dizer, mais um obstáculo. Então o primeiro obstáculo, as pessoas ali, que estão falando contra ela, né? Falando para Jesus, manda ela embora e tal. E agora o próprio Jesus que não responde o clamor dela, nem dá moral, nem dá atenção, nem conversa com ela, simplesmente não responde. Irmão, mas ela quer. Ela está em cima, ela vai para cima, não é? E aí agora Jesus diz a si mesmo, olha o que Jesus vai dizer, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pensa bem, né? Puxa vida, ela passa por cima do discípulo, beleza, ela enfrenta o silêncio de Jesus, ela continua ali, não, mas eu não vou abrir mão, eu vou receber esse negócio aqui, né? Aí Jesus falar um negócio desse, olha, eu não vou fazer milagre, a não ser para os filhos de Israel, para os israelitas. Ela era cananeia, ela está fora, né? Já pensou, irmãos, alguém me encontra ali, né, lá em Tocantins, e aí fala para mim, pastor Jackson, ore por mim. Irmão, agora eu sou de Curitiba, né? Eu só oro pelos irmãozinhos lá de Curitiba, ok? Como que essa pessoa se sentiria, irmão? Nunca mais ela me ouviria falar na vida, né? E Jesus faz isso com essa mulher. Agora está tudo sob controle, irmãos. Jesus está mesmo, sabe, colocando essa mulher na academia da fé, para gerar músculo nela. Eu quero te dizer uma coisa, Deus está fazendo isso com você também, e comigo, não é? Sabe, essa coisinha de tudo facilzinho, eu orei aqui, já vou receber. Isso não vai gerar músculo em você. Se as pessoas não resistirem a você, você não gera, você não amadurece, você não cria couro de jacaré. Quem está me entendendo? Não é? Então precisa disso. Aí, irmão, Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, como que o senhor fala um negócio desse? Não, só para os israelitas. Beleza, sabe o que essa mulher faz, irmãos? Olha o que ela faz, escuta, olha o que ela faz. Ela, porém, veio e o adorou. Pensa, Jesus não responde palavra, ela enfrenta os discípulos, né? Ela passa pelos discípulos, ela enfrenta o silêncio de Jesus, ela enfrenta a discriminação racial, pelo menos ela se sentiu assim, não é? E agora, o que ela faz? Em vez dela reclamar, em vez dela desistir, em vez dela falar alguma coisa contra Jesus ou contra os discípulos, irmãos, ela se prostra ali e adora Jesus, adora o Senhor. Eu te pergunto, o que você faria? E quando eu leio essa história, eu digo, meu Deus, se fosse eu, não é? Ela se prostra ali nos pés de Jesus e diz para ele, Senhor, socorre-me. Irmãos, aí Jesus dá o golpe final, né? Ele diz, não é bom. Agora ele fala diretamente para ela ali nos pés dele, adorando a ele, não é? Aí ele diz assim, eu não fui, não, ele fala assim, não é bom, olha para mim, aí ela olha, não é bom dar o pão dos filhos para os cachorrinhos, porque os cananeus eram considerados pelos judeus cães. Jesus fala isso para essa mulher, não é bom dar o pão dos filhos. Então a bênção é para os filhos e não para os cachorrinhos. Resposta da mulher, não é? Sim, Senhor,
mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí Jesus diz, uau! Porque eu penso que Jesus estava ali torcendo pela resposta correta dela, né? Jesus estava ali, sabe, levando essa mulher nesse processo de crescimento da fé. Aí ela diz, quando ela responde isso, ele diz, uau, grande é a tua fé. Agora eu quero que vocês prestem atenção, que ele não diz assim, uau, grande é o teu amor pela tua filha. Com quanto, irmãos, ela estava ali por amor, não é? Ou ele não diz, grande é a tua perseverança, mulher. Com quanto essa mulher é guerreira, ela não desiste por nada. Ele não diz assim, ó mulher, grande é a tua humildade. Com quanto essa mulher foi muito humilde. Meu Deus, ela deu um show de humildade, não é? Mas ele diz assim, mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Sabe, irmãos, a fé, eu digo que a fé é o sexto sentido, né? Quais são os 5 sentidos que a gente tem? Visão, olfato, paladar, audição e tato. Mas esses sentidos não tocam o mundo espiritual. Nós precisamos de um sexto sentido, que é a fé. A fé toca no mundo invisível, não é? A fé vê o invisível e crê no impossível. Por isso que nós precisamos da fé, né? Alguém disse que a fé é o elo que liga a nossa insignificância com a onipotência de Deus. Por isso que nós precisamos da fé. Eu gosto muito de Salmos 27:13, diz assim, olha, eu pereceria, olha o que o salmista está dizendo, eu pereceria sem dúvida, se não cresce. O que ele está dizendo? De duas uma, ou você crê, ou você perece. Nós precisamos da fé. Então, irmãos, é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje à noite. Essa fé dessa mulher cananeia. A fé que materializa o milagre. Vamos gritar isso bem forte. A fé que materializa o milagre. É sobre isso que a gente vai conversar. Porque Jesus diz para ela, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. Olha só o final. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Ela recebeu então o que ela queria tanto. Amém, queridos? Por que ela recebeu? Por causa da sua fé. Então vamos ver a fé dessa mulher. Então, como que é essa fé que materializa o milagre? Então, em primeiro lugar, é uma fé que alegra o coração de Jesus. Amém, queridos? Quem tem um milagre que precisa ser materializado? Você precisa que esse milagre seja materializado? Eu preciso, né? Um deles, irmãos, nós precisamos de um lugar maior, mais confortável, não é? Climatizada, com um ministério infantil muito top das galáxias, sabe, eu sonho com esse ministério infantil muito top, não é? Então, nós precisamos, isso é um milagre, eu tenho isso aqui na minha cabeça, na minha mente, eu quero muito, mas eu preciso que isso seja materializado, não é? Então a primeira coisa, essa fé, ela tem que alegrar o coração de Jesus, porque Jesus diz assim, ó mulher, grande é a tua fé. Eu imagino que Jesus falou sorrindo isso mesmo, sabe? Ele falou com sorriso, porque ele estava acompanhando. Ele estava ali, tal, fazendo as obras dele, e ele vendo aquela confusão ali com os discípulos, né? E os discípulos querendo enxotar a mulher, não é? Aí depois eles vão lá com Jesus, Senhor, resolve essa parada aqui, manda essa mulher embora, né? E Jesus está vendo tudo. Aí ele, não, deixa ela por aí e tal, né? E ela vem clamando, Jesus, filho de Davi. E Jesus não fala nada, faz de conta que não está ouvindo nada, né? Depois ele dá uma discriminada, não, hoje o culto é só para os judeus aqui, não vou atender cananeu, né? E depois, quando ela está no chão, ele dá uma daquela ali, chama ela de cachorrinho, não é? Mas por causa das atitudes, a fé da mulher, ele dá um sorrisão e diz, é como se ele dissesse assim mesmo, você conseguiu, uau, eu imagino ele vibrando ali, sabe, ele ficou alegre. Irmãos, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem está me entendendo? Então, se você está passando por algo difícil, não entristeça o coração de Deus com reclamação, com murmuração, não é? Não entristeça o coração de Deus desistindo. Fica firme, alegra o coração dele, porque é essa fé que vai materializar o milagre. Quem está comigo aqui, ó? Não é? Irmãos, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. A fé que você tem foi Jesus que te deu.
E Ele não apenas te deu, Ele sustenta essa fé. Ele é o autor e Ele é o consumador. A Bíblia diz que Ele repartiu com cada um de nós uma porção de fé. Então ninguém aqui pode dizer, eu não tenho fé. Todos nós temos fé. Só os que têm fé, diga glória a Deus. Agora, como vem a fé? A fé vem pelo ouvir a palavra, vocês já sabem. Vocês estão ouvindo a palavra e vocês estão sendo incendiados e aquecidos e desafiados a ter fé, mas só que não é só isso. Uma das maneiras também que vem a fé, pelas provas que a gente passa, não é? As provas é isso, é o exercício da fé. Imagina o Abraão, irmãos, que com 100 anos tem o Isaac, finalmente, 100 anos de idade, coitado do bichinho. A mulher dele tinha 90, ixi, há muito tempo que a dona Sara, não é? Tinha esquecido essa conversa de ter filho, não é? Agora, aí nasce o Isaac, e aí quando o menino está adolescente, Deus pede o Isaac como um sacrifício. Pensa bem, o Abraão está pensando, acabou, é minha última chance, morreu, não é? Mas irmãos, é interessante que quando ele vai sacrificar o menino, que ele sobe no monte mesmo, ele vai lá, e quando ele levanta o cutelo para sacrificar o menino, porque ele sabia que Deus era fiel para ressuscitar o menino, porque ele sabia pela fé que a descendência, que o Messias viria por aquele menino, então ele, aí o anjo gritou com ele, não é? Não faças mal contra o menino, porque agora eu sei que você teme a Deus. Quem está me entendendo que isso foi uma prova? Nós cremos, nós tememos a Deus. Então, irmãos, uma das maneiras da fé crescer é quando a gente passa por essa prova. Quem está me entendendo? Não é? Então, por que Jesus se alegra tanto com essa fé, com essa grande fé? Primeira coisa, porque a fé glorifica Jesus. Diga comigo, a fé glorifica Jesus. Por quê? Porque a fé crê nele, a fé confia nele, a fé depende dele. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Vocês estão me entendendo? Não é? Porque, irmãos, o que é fé? Fé é crer no que Deus diz. Bora repetir isso bem forte. O que é fé? Deus disse, então, se você crer, você tem fé em Deus, né? Então, quer ver? Eu vou fazer uma ilustração aqui para te mostrar isso. Eu tirei alguma coisa aqui do meu bolso, tá? Fora o pessoal da manhã, né, que já viu, se falarem é pecado, eu estou brincando, mas só para o pessoal da noite, o que eu tenho aqui na minha mão? Só o pessoal que não viu de manhã a ilustração, o que é que eu tenho aqui na minha mão? Dá um chute aí. Não entendi. Vento, dedo, que mais? Alguém falou aí também. Dinheiro, ele falou o quê? Unha, verdade. Mas olha assim, eu vou dizer, presta atenção, eu vou dizer o que eu tenho, presta atenção. Eu vou dizer o que eu tenho, certo? Eu tenho 100 reais aqui na minha mão. 100 reais aqui na minha mão. Vocês acreditam nisso? Então a pergunta é, presta atenção, o que é que eu tenho na minha mão? Olha, tem gente que não acredita, né? Mas quem acredita que eu tenho 100 reais na minha mão? Olha, a minoria, meu Deus, eu fiquei triste. Mas olha só, irmãos, eu vou dizer para vocês, eu tenho 100 reais, né? E quando vocês acreditam no que eu disse, vocês estão tendo fé em mim, porque eu disse, né? Então vou mostrar para vocês, eu tenho 100 reais, né? Eu tenho 100 reais, e é de verdade, né? Não é meu, tudo bem que é do Diego, mas ele que me ajudou a fazer a ilustração. Mas, irmãos, presta atenção, isso é fé, olha para mim, Deus disse que é, então é. Então quando você crê, você glorifica a Jesus, e por isso que ele se alegra tanto. Puxa vida, quando você, não é, um pai fala assim, eu vou fazer isso para o filho, e ele acredita com todas, isso alegra o coração do pai. Irmão, o contrário é verdadeiro também. Olha para mim, quando Deus está falando algo para a gente, que Ele vai fazer por nós, ou que Ele já fez por nós, e a gente vive como se a gente não acreditasse nisso, quem está me entendendo que a gente está entristecendo o coração de Deus?
não é? O apóstolo Pedro chega a dizer que a gente está fazendo dele mentiroso, a gente está dizendo que ele é mentiroso. Se ele disse que ele vai fazer, ou se ele disse que ele já fez, se ele disse que é, e eu estou em dúvida disso, eu estou dizendo: Deus, o Senhor não é verdadeiro, não é? O Senhor não é verdadeiro, entende? Então por isso que a fé alegra tanto o coração de Jesus. E essa mulher, irmãos, alegrou muito. Jesus riu uau! Né? Ele deu uma gargalhada muito doida ali naquele dia, né? Então a primeira coisa é isso. Quem quer ter uma fé que materializa o milagre? Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? É uma fé que alegra o coração de Deus, ok? Vamos lá, segunda coisa aqui. Então, a fé dessa mulher, a fé da cananeia. Então, uma fé que não abre mão da resposta. Repete aí comigo assim, ó. Uma fé que alegra o coração de Jesus. Grita bem forte: uma fé que não abre mão da resposta. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui, porque olha só o que diz Mateus 15, 22. Senhor, filho de Davi, diz a mulher, tem compaixão de mim. Agora, olha a resposta de Jesus em Mateus 15, 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Claro que essa resposta é depois de todo o processo que ela passou, né? Depois de ter enfrentado os discípulos, depois de ter enfrentado o silêncio de Jesus, a discriminação, ter sido ofendida, não é? Depois de todo esse processo, olha a resposta: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Agora presta bem atenção, irmão. Sabe, ela está igual o Jacó. Lembra do Jacó lutando com o anjo? Né? Aí o anjo: deixa embora. Eu vou embora agora. Ele diz: não vai nunca. Eu não te largo enquanto você não me abençoar. Quem está comigo aqui? É isso, sabe, irmãos, essa certeza. Agora, o que é que impede isso? Escuta bem, eu estou falando isso porque eu já vivi muito isso. Eu tenho certeza que muitos aqui podem estar vivendo esse engano. Logo quando eu converti, nos meus primeiros anos de fé, pensa o passado que eu tinha, irmão. Não é? Se você pensou que era muito ruim, é muito pior. É muito pior do que isso. O meu passado é podre, irmãos. Às vezes o diabo tenta lembrar o meu passado, não é? Mas eu já sei trabalhar com isso, porque o meu passado foi muito ruim. Muito ruim. Eu digo assim que eu não cheguei no fundo do poço, porque quando eu cheguei no fundo do poço, eu ainda encontrei uma tampa lá no fundo. Eu tive a coragem de abrir a tampa e entrar no fundo do poço, não é? Então, eu tinha muita luta com isso, tipo, eu estava orando por alguma coisa, acreditando naquilo, aí eu lembrava do meu passado, era Satanás, não é? Aí o que é que eu pensava? Isso não vai acontecer, porque eu não mereço, não é? Entende? Então eu dava aquela recuada, até que eu entendi isso. Então pensa bem a mulher cananeia, irmãos, ela é cananeia, pensa, ela é do mundo, como se fosse assim a comparação aqui, ela é considerada um cão, eles não adoravam o Senhor, eles tinham outros deuses, uma mulher gentia, né? Um povo amaldiçoado. Ela pensa, ela está ali pedindo para Jesus, aí ela enfrenta os discípulos, todo mundo crente, escuta, a igreja está lá, e aí a igreja diz: vai embora mulher, fala para o pastor Jesus, manda essa mulher embora. Ela não vai, ela está orando, pedindo, ela é ignorada, ela é marginalizada, ela é ofendida, e essa mulher não sai de lá, sabe, irmãos, essa mulher descobriu algo muito tremendo, escuta bem que eu vou te falar, porque apesar dela ser quem ela era, e apesar de você ser quem você é, e apesar de você ter um passado ruim, talvez não seja tanto quanto o meu, mas você tem, não é? Todos nós temos, irmãos, ela descobre algo, ela chama Jesus de Senhor. Escuta bem o que eu vou te falar, é importante a gente entender isso. Essa palavra Senhor na Bíblia, no hebraico e no grego, ela tem vários significados. Aqui, ela chama Jesus de Senhor, Kyrios ou Curios, que quer dizer dono. Ela chama ele de meu dono, Senhor, e ela acrescenta mais uma frase que é muito importante. Ela diz: Senhor, filho de Davi. Irmãos,
Isso é uma frase muito importante. Toda vez que você vê isso na Bíblia, está chamando Jesus de Messias, porque o Messias estava prometido que ele seria um descendente de Davi. Então o que essa mulher está falando é: Senhor, Tu és o meu dono, eu creio que o Senhor é o Messias que viria. Ou seja, o que é que ela está declarando? Ela está declarando a fé dela em Jesus, no Messias. Irmão, o que eu quero te dizer com isso? Ela é salva, ela está sendo salva, talvez naquele momento ali, talvez aquela revelação do Espírito Santo veio sobre ela ali, e ela chama Jesus de dono dela, e chama ele de filho de Davi. Você está entendendo que ela é salva? Agora, o que é que isso tem a ver com o que eu falei sobre o merecimento? Porque veja bem, muita gente pergunta assim, pastor, como é que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Era pela lei, né? Era pela lei que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento. Irmãos, se fosse pela lei, pensa no Davi que adulterou, não é? Mandou matar o marido da Betseba, assassinato, quebrou vários mandamentos, mentiu, pelo menos 3 já foi, não é? Irmão, esse cara está no inferno então, se ele era salvo. Se o Davi foi salvo por causa da lei, Davi foi para o inferno. Se o Abraão tinha que ser salvo pela lei, está no inferno, bichinho. Irmãos, esses heróis da fé tudinho do Antigo Testamento, se eles eram salvos porque eles obedeciam a lei, está todo mundo no inferno, não foi ninguém salvo. Irmão, escuta, no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela fé no Messias que viria. Eles criam no Jesus que viria. Qual é a diferença entre eles e nós? Nós cremos no Jesus que já veio, mas sempre é Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então essa mulher é salva. E o que eu quero dizer com isso? Se ela é salva, ela é justificada. Isso que eu entendi alguns anos atrás, que Jesus se fez pecado no meu lugar, para que eu fosse feito a justiça de Deus. Quando eu entendi isso, eu lembro que quando eu entendi isso no meu espírito, irmão, eu chorei tanto, que eu entendi que quando eu chegava diante de Deus, eu era a justiça de Deus. Ele me via limpinho, lavado, purificado pelo sangue do Filho dele. E por isso que quando a Bíblia diz, muito pode a oração, muito pode pela sua eficácia a oração do justo, eu dizia, a minha oração é eficaz, a minha oração é poderosa, porque eu fui justificado. Aleluia, quem está me entendendo? Então não tem nada a ver com merecimento, irmãos, tem a ver com fé. Não tem nada a ver com merecimento pelo que eu fiz, mas tem a ver com fé no que Jesus fez no meu lugar. Quem está me entendendo? Então, essa mulher, irmãos, ela está assim, eu não saio daqui, enquanto eu não receber o que eu vim buscar, porque não tem nada a ver com merecimento, eu só saio daqui quando eu receber esse negócio. Irmãos, é esse coração que a gente tem que ter. Quem está aqui comigo aqui? Você tem que se agarrar nele, porque ele disse, o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. E ele disse, vinde a mim, não é? Os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, irmão, você tem que ir lá, você tem que crer, não é? Alegrar o coração dele com essa fé mesmo, passar por tudo, não desistir por nada, não é? Nada pode ser uma justificativa para você desistir, aí você vai alegrar ele, mas também você tem que ter essa atitude, eu vou receber, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o meu merecimento, tem a ver com o que o Senhor fez, por isso que eu vou sair daqui abençoado, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, não é? Então essa segunda coisa que é a fé que materializa o milagre, é a fé que não abre mão da resposta. Não. Quem está me entendendo que foi isso que a Cananeia fez? Tudo bem, discípulo de cara feia? Me olhando de cara feia? Estou nem aí. Ele está em silêncio? Não estou nem aí. Ele disse que só vai abençoar os judeus, eu sou Cananeia, eu vou ficar aqui. Ele me chamou de cachorrinho? Ótimo, se cair uma migalha tá bom para mim, que uma migalha dele é maravilhosa, ele é o dono, ele é o chefe, ele é Deus. Eu não saio daqui sem ser abençoado, eu não saio daqui sem receber esse negócio. Quem está me entendendo? Irmãos, isso é muito chave, muito, muito tremendo, amém? Vamos passar para a terceira e última coisa aqui, que uma fé que materializa o milagre faz. Grita aí comigo, uma fé que toma posse da palavra. Coloca as 3 aqui para mim, Cris, para ajudá-los.
Bora falar bem forte essas 3 coisas assim, que uma fé que materializa o milagre faz. Vamos ver. Uma fé que alegra o coração de Jesus. Como? Como é que ela faz isso? Ela não desiste por nada. Não. Você chegou aqui desistido? Não. Ei, você jogou a toalha branca? Volta lá e pega essa toalha. Volta lá. Não desista. Não desista por nada. Ah, mas alguém me ofendeu. Ofenderam ela também. Ah, mas eu estou orando e não tem resposta. Assim que foi com ela também. Ah, mas quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Assim que foi com ela também. Ela foi chamada de cachorrinho, depois que ela orou, adorou. Imagina, ela estava pensando assim, né? Poxa, eu estou orando, estou clamando, só oração. Não está funcionando, silêncio. Já sei, eu vou adorar. Agora vai dar certo. Aí ela adora. Aleluia. Aí Jesus, só judeu hoje. Né? Aí ela, já sei, eu preciso me converter. Jesus, meu dono, Messias prometido, eu te aceito como Senhor e Salvador. Beleza, mas quem está me entendendo? Muito forte, né, irmãos? E a última coisa aqui, então, essa fé que toma posse da palavra. Vamos terminar com isso. Então, Mateus 15, 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito. Olha, presta atenção nisso. Seja-te feito como queres. Quem está entendendo que isso é uma palavra que Jesus liberou sobre a vida dela, né? Então Jesus libera uma palavra: seja-te feito como queres, né? Eu acho bacana aquela história lá do centurião, que é justamente no momento que os fariseus estão pedindo uma prova para Jesus de que ele era o Messias. Faz uma prova, faz um milagre aí para a gente que a gente vai acreditar. E Jesus fala: eu não vou fazer milagre para vocês, né? E aí o centurião romano chega ali com ele e fala para Jesus sobre a doença, né, que o servo dele está morrendo ali na casa dele. Aí o que acontece? Jesus fala assim: eu irei ter contigo, eu vou lá na tua casa. O que o centurião romano fala? Ele diz assim mesmo: não precisa, basta uma palavra. Os caras queriam um milagre. Jesus disse: eu não vou dar. Ele disse: não precisa ir lá, basta o Senhor dar uma palavra. Se o Senhor me der uma palavra, já está resolvido. Porque quando eu dou uma palavra para um subordinado meu, já era. E quando eu recebo uma palavra de uma autoridade minha, já era. Então, se o Senhor, que é a autoridade máxima aqui, der uma palavra, está resolvido. Meu Deus do céu. O que Jesus disse para esse homem? Uau! Ele não disse bem assim, né? Mas ele disse assim: eu nunca vi uma fé como essa, nem mesmo em Israel. Uau! Que tremendo. Que é a pessoa que crê na palavra. Sabe, irmãos, quando você recebe uma palavra, a Bíblia diz assim, Salmos 107, 20: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, livrou-os do que lhes era mortal. Então quando o Ralph orou a palavra aqui ainda agora, sabe? Quando ele orou assim: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre o Senhor as minhas enfermidades, não é? Eu lembro eu orando, né, e o diabo me acusando naquela minha conversão lá atrás. E aí eu descobri Isaías 53, pensa, eu estava descobrindo a Bíblia, não é? E eu descobri que ele levou sobre ele as minhas transgressões, e o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas eu fui sarado. Meu Deus, essa é a palavra. Então eu me agarrei nela. Não, Satanás, sai fora. Aí o diabo vinha lá e me lembrava do meu passado. Aí eu lembrava para ele a palavra do juiz do universo. Ele me considerou justificado. Quem está me entendendo? Eu sou justificado diante do juiz do universo, e você também, aleluia. Então o diabo vem lá vem o diabo te acusar, sai fora daqui, Satanás. Daqui, ó, eu tenho aqui na lei a minha liberdade, está tudo pago, está tudo consumado, aleluia, não é? Então enviou-lhes a sua palavra e os sarou e livrou-os do que lhes era mortal, não é? Percebe que essa palavra que ele dá, presta atenção, é uma palavra de comando, né? Que ele fala assim: olha, seja-te feito como queres. Ele é o rei, ele que dá o comando. Então
ele deu aquela ordem. Sabe, quem está me entendendo? Sabe, irmãos, eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Recebe isso. Que ele tá te liberando essa palavra. Ele como rei está dizendo: seja-te feito como queres. Meu Deus, você crê nisso? Não é? É igual o dinheiro na mão, não é? Eu estou te dizendo, eu tenho 100 reais. Eu tenho 100 reais. Se eu te disse, é porque é, não é? Então, se Deus está te dizendo, se Ele está te dizendo, seja-te feito como queres, meu irmão, te agarra nesse negócio. Te agarra nisso, porque Ele é o rei, Ele que está no comando. E outra coisa, é uma palavra criadora, presta atenção, porque Ele fala assim, olha, Ele fala assim, seja-te feito como queres. Olha só que coisa interessante que eu descobri, que essa palavra haja luz, lá em Gênesis, haja luz, lá no hebraico, é a mesma palavra aqui no grego, não é? Quando ele diz, seja-te feito. Ou seja, é uma palavra criadora. Lá no Gênesis, não tinha matéria-prima para fazer as coisas, não é? Não tinha terra, não tinha água, não tinha nada. Ele criou do nada, não é? O universo, só com uma palavra, quem está me entendendo? Ele disse, haja luz. E o que ele está dizendo para essa mulher aqui ele está criando algo, não é? Haja libertação, haja liberdade da sua filha, só com a palavra. E, irmãos, e ela pega a palavra. Eu quero te perguntar, como vai o seu relacionamento com a palavra? Não é? Como vai o seu relacionamento com a Bíblia? Você vai lendo a Bíblia ali, olha, vai lendo, vai pegando, aí você pega aquela palavra, você pega aquela promessa, né? Eu contei para vocês, né, que quando eu estava lendo a minha Bíblia, e aí eu li lá, na manhã, depois que a pastora Rebeca tinha me chamado para Curitiba, e eu li lá em Atos capítulo 8, levanta-te e vai para o sul, né? Eu disse, ele está falando que é para eu ir. Né? É a palavra, acabou, vai dar certo, não é? Vai dar certo, Ele me mandou, vai dar certo. Amém, queridos? Como é que é uma fé que materializa o milagre? É uma fé que pega a palavra, é uma fé que se agarra na palavra. Amém? É uma fé que toma posse da palavra. Amém? Deixa eu terminar então te contando essa história que eu acho que é muito, muito interessante, e vocês conhecem bem da Bíblia, que os caras estão reclamando por causa do maná. Quem está comigo? Aí eles querem carne. Aí Deus manda Moisés reunir todo Israel, escuta bem, e fala para eles assim, olha, eu vou dar carne para todos vocês. Aí o Moisés faz a conta, né? Ele fala assim, Senhor, como que o Senhor vai dar carne para todo mundo se nós somos 600 mil homens, fora mulheres e crianças. A conta que ele faz, se cada um comer meio quilo, só os homens, são 300 toneladas de carne. Onde é que o Senhor vai arrumar isso no deserto? A pergunta para Deus, né? Uma pergunta muito justa, não é? Como é que o Senhor vai fazer esse negócio? Aí, irmãos, a resposta de Deus é tremenda. Ele diz assim mesmo, Números 11, 23, porém o Senhor respondeu a Moisés, ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás que se cumprirá ou não a minha palavra. Então, irmãos, escuta aqui, como que Deus vai fazer? Eu não sei, eu só sei que Ele prometeu, Ele vai fazer. Como que Ele vai arrumar 300 mil quilos de carne, só para os homens, onde tem 300 mil homens, irmão, deve ter umas 600 mil mulheres no mínimo, e onde tem 600 mil mulheres, tem pelo menos 1 milhão de meninos. Agora, onde que Deus vai arrumar carne para todo mundo? É a pergunta do Moisés. Mas o que Deus responde a minha mão encurtou, e eu quero que vocês pensem nisso, eu quero que vocês levem esse pensamento para casa. Irmãos, o Deus que criou o universo, diminuiu? O Deus que faz esse troço, você sabe qual é o tamanho da Terra com relação ao Sol? 1%. 1%, exatamente 1%. Então, você pode ver lá na internet, né, o tamanho do Sol com relação à Terra, é uma bolinha. Já pensou, irmãos, esse negócio sempre dá certo? E roda direitinho, 365 dias, né? Esse ano foi 366, né? Que loucura!
E por todos esses séculos esse negócio está funcionando direitinho. E por todos esses séculos a gente tem oxigênio. Meu Deus do céu, é muita loucura esse negócio. A mão dele não encurtou. Esse Deus que criou o universo pode, irmão, resolver o nosso problema assim, ó. Eu vou te mostrar como que foi que ele fez. O Moisés estava, mas como é que vai ser esse negócio? Eu quero te dizer que vai ser assim na sua vida e na minha. Aleluia! Que vem, escuta. Deus vai falar. Números 11:31. De repente, o Senhor mandou um vento. Ele só deu um sopro. Moisés, como é que vai ser? Essa conta não fecha, Senhor. Não tem jeito. O Senhor vai mandar todos os peixes do mar para cá, para o deserto. Como é que o Senhor vai transportar isso para cá? A Bíblia diz que Deus mandou um vento. Olha Deus soprando na sua vida hoje à noite, aleluia. Olha Deus te dando teu milagre. Ó. Pega teu milagre, mulher. Pega o teu milagre. Ele liberou a palavra. Aí mandou um vento que trouxe do mar bandos de codornas. Elas caíram no acampamento e em volta e em todas as direções, a uma distância de 30 quilômetros. Meu Deus, que loucura isso. 30 quilômetros. Um raio assim, ó, de 30 quilômetros de codorna, e cobriu o chão em montes de quase 1 metro de altura. Como que vai ser? Vai ser assim. Vai ser assim. Uma fé que materializa o milagre é uma fé que crê, confia, se agarra, pega a palavra. É uma fé, irmãos, que espera a resposta. Até que é uma fé que alegra o coração de Jesus. Estou nem aí, eu vou ficar até que. Fique em pé no seu lugar, nós queremos orar por você. Aleluia. Vamos terminar bem no horário, nós temos 5 minutinhos, vamos orar. Glória a Deus. Ah, cadê o Alan? Corre aí o Alan. Vem cá, Alan. Vem cá rapidinho. Né? Fala nisso aqui. Rapidinho, 3 minutos. Não, a gente conversou hoje pela manhã, no nosso momento de oração, e surgiu um testemunho, né, pastor? Que dá bem de encontro. Então, quero fazer um merchan até. Fazer um merchan, né? Você que não serve no Ministério de Mídia, principalmente na confecção dos slides, a gente recebe bem antes a palavra, né? E 2 semanas antes, do dia 3, que foi a primeira mensagem da série Milagres, a gente já estava trabalhando nessa série, na mensagem, e o Espírito devido a complicações da Covid, ele estava entubado na UTI. E isso mexeu muito comigo, quando minha mãe me falou, mexeu muito, porque eu tenho um filho e, enfim, né, uma criança. Então, eu comecei a orar e eu descobri o contato desse primo, porque eu não tenho muito contato com ele, não tinha, né? E eu entrei em contato e falei, Juninho, sou eu, Alan, tal, vamos orar, eu fiquei sabendo do teu filho, eu estou orando por você, eu quero orar, e já mandei uma oração, mandei vários áudios ali, enfim, e ele se compadeceu também, ele entrou ali, falou obrigado e tal, enfim, e eu vim para a célula. No caminho para a célula, o Espírito Santo já mexeu comigo, falou assim, mas vai assim, né? Então eu falei para ele, no outro áudio, falei, mano, quando eu tinha 27 anos, eu vivi 27 anos da minha vida pensando que as coisas da minha vida eu estava fazendo certo e da melhor forma. E eu vi que você postou que seu filho é sua vida. E ninguém melhor para cuidar da nossa vida e das coisas que nós amamos do que Jesus. Você já entregou a sua vida para Jesus?
E ele disse que não, então eu expliquei para ele, né, o plano de salvação. E naquele momento, no caminho até a célula, ele entregou a vida para Jesus ali no WhatsApp, né? Então, glória a Deus por isso. Daí chegou aqui, a gente orou, a célula orou junto naquele momento, e ele pediu, eu até comentei com os irmãos, ele pediu para que a gente gravasse, para que ele ouvisse aquela oração, porque ele estava impossibilitado de ver, o filho dele estava na UTI, e eles não podem entrar lá, eles não podiam entrar na UTI, então nós gravamos e mandamos a oração, e ali foi forte, porque naquela noite, da quinta-feira para sexta, na sexta de manhã eu acordei, orei, e a primeira coisa que eu fiz depois de orar foi falar com ele, e aí, como que está o Miguel? E ele falou assim, demorou um pouco, ele respondeu, o Miguel essa noite teve uma parada cardíaca, ele ficou 10 minutos sem vida, teve algumas convulsões, e agora ele está estável, né? Então, naquela hora que a gente orou, né? A gente orou, e um pouco tempo depois, foi uma parada cardíaca, ficou sem vida 10 minutos, então piorou a situação, digamos assim. E ele não, continuei a mandar palavras, né, e com muita fé, falando, ele vai ficar bem, acredita, eu acredito num Deus de milagres, porque a gente já estava vivendo essa série, isso foi no dia 29, então assim, antes da igreja receber essa mensagem, eu já estava vivendo essa mensagem ali, falei, aplica fé, eu sirvo a um Deus de milagre, você também serve esse Deus agora, e Ele vai fazer um milagre na sua vida, na vida do seu filho, e ele ali continuou, né, afirmando e tal, e em pouco tempo, passou ali alguns dias, começaram a melhorar, e ele começou a mandar, não tem mais inflamação no sangue, não tem mais Covid, não tem mais febre, daí começou a melhorar, e daí, nesse dia ele melhorou, e o próximo slide, esse dia ele me mandou essa foto, que foi quando eles tiraram o tubo, essa hora, foi a hora que tiraram o tubo, ele fez um vídeo, a esposa dele fez um vídeo, mandou para ele, ele já mandou para mim, agradecendo pelas orações, todos os irmãos, e glória a Deus por isso. Depois disso, eu falei, antes dele mandar, na verdade, essa foto, falando que o menino estava melhorando, eu falei assim, isso foi segunda, tá ali, ó, eu falei, ainda essa semana, seu filho vai estar na tua casa, nos seus braços, e aí ele recebeu, glória a Deus, ele falou glória a Deus até, amém, daí, chegando mais perto ali, ele falou para mim na quinta-feira que estava melhor ainda, e tudo mais, estava muito melhor, e que o médico tinha dito, que ele ia sair na segunda-feira, né, e eu falei amém e tal, e isso ficou no meu coração, eu fui orar, daí eu falei, Senhor, mas eu falei para ele, a palavra era essa semana, não era segunda-feira, é a semana que vem, né, então eu não abro mão, o Senhor falou, é essa semana, né, e aí ontem de novo no carro, eu vindo para cá, daí eu vi uma mensagem dele, né, e ontem à tarde, para a glória de Deus, antes do treinamento aqui, foi que o filho dele estava na casa dele, essa foto, ontem à tarde, né, para a glória de Jesus, nome da família que agradece muito a igreja, né, é como eu falei para ele, né, e a pastora Amélia falou aqui no Tadel, são situações, a gente não está orando por essas situações ruins, em nenhum momento, né, pastor? Mas Deus nos ama tanto, foi o que eu falei para ele, Deus te ama muito, cara. Ele só usou essa situação, porque Ele te ama. E agora você é dele, amém. Você é dele. Uau. E isso não vai parar em você. Ele tinha pressa em trazer você, porque Ele quer fazer algo grande na sua família. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.